Está aqui. Tá, então olha só. Vamos lá. 1 seria interferência zero, né, gente? 1 sobre 1, ó, seria o meu ganho 1, né? Se eu tenho esse cara aqui, do jeito que eu estou falando aqui, olha, como eu não estou falando de escala logarítmica, eu estou falando do meu sinal de saída sobre o meu sinal de entrada, ok? Sem ser escala logarítmica. Então, quando eu tenho 1, significa que o meu sinal de saída está igualzinho ao meu sinal de entrada. Tudo bem? Joia. Então, olha só. Percebam que aqui, olha, eu não tenho alteração nenhuma. Ok? E a partir daqui, a gente começa aqui, olha só. A partir daqui, olha, eu já começa a ter alterações na ordem de 80%. Ou seja, eu já tenho 80% de redução do meu sinal. Beleza? Joia. Então isso significa o quê? Olha, que eu tenho uma frequência... Oi? 20%. Você tem 80% 80% do meu sinal original. Então, eu tenho uma redução de 20%. Né? Então, ou seja, significa o quê? Eu tenho aqui uma frequência de corte, olha, mais ou menos nesse ponto aqui, olha. Mais ou menos nesse ponto aqui. Ok? Joia. Beleza. O que acontece? Quando eu plotar um filtro de segunda ordem, aí vocês vão observar que é o seguinte, olha só, a situação que vai acontecer é essa daqui, olha. A minha inclinação aqui, olha, ela vai ser mais brusca. O filtro de terceira ordem vai dar uma inclinação aqui, olha, ainda mais brusca. Então, falando, por exemplo, de escala logarítmica, o que isso acontece lá no meu sinal? Olha só, o filtro de primeira ordem, eu vou ter aqui, olha, um formato mais ou menos assim, certo? O filtro de segunda ordem, eu vou ter um sinal mais ou menos assim, ou seja, inclinação bem maior. O filtro de terceira ordem teria uma inclinação bem mais assim. Vocês concordam comigo que o filtro de terceira ordem, por exemplo, é o mais próximo de um ideal? O ideal é aquele que a gente quer chegar no ponto da nossa frequência de corte aqui, ó, e descer paulado, não passa mais nada a partir daquilo ali. Então, ou seja, a ordem do meu filtro que vai interferir nessa inclinação aqui, ó. Beleza, galera? Quer ver? Vamos fazer o teste aqui, ó. Eu vou falar que eu estou mentindo. Aí dá um resultado totalmente diferente, né? Eu sou fodido. Como é que você vê isso aqui? Vamos lá. Se eu colocar aqui, olha, vamos colocar aqui já elevado ao cubo, tá joia? Tem que calcular de novo, né? É power. É pontos. É a sintaxe aqui. Olha lá o que aconteceu aqui, olha só. Aqui ele arredou um pouquinho para frente. Oi? Ah, você vai exigir muito do meu. Você vai exigir muito do meu. Pera aí, então, deixa eu ver errado. Como é que adiciona dois só gráficos? É só você dar o hold on, professor, que aí vai segurar o de trás, entendeu? Não, como é que é esse aí? Então me ajuda aí. Só depois você botar o primeiro gráfico, aí você dá o comando hold on. Então. Faz o primeiro gráfico. Vamos botar o primeiro. Tá. Plot. Beleza. Você tem que dar o hold on. Tá aqui o primeiro. Isso. Dá o hold on aí. Hold on. Tudo junto? Nossa, fácil. Hold. Aí, ó. Agora é só você plotar o segundo. Ah, deixa eu só, tá vendo? Ah, hold on. E aí, assim, cara? Agora ok. Dá o hold on. Então, olha só, tá vendo aqui a diferença? Olha só. Aqui eu tenho uma inclinação assim, ó. Ok? E aqui, olha, eu tenho uma outra inclinação. Vamos deixar um de vermelho ali e um de azul. Fica bonitinho. Então, ou seja, o que acontece com o meu camaradinho aqui? Olha só. Percebo que esse cara aqui é bem mais próximo do ideal, certo? Então, olha só, na minha vida real, se eu conseguisse colocar filtros de terceira ordem a toda hora, isso seria maravilhoso, né? Só que
Vai colocar, pra gente, o simples fato de a gente colocar um ao quadrado aqui, gente, o circuito eletrônico não é tão simples assim não, tá? Você deixa de ser, um circuito desse tipo aqui é um circuito que tem lá um resistor e um capacitor, um circuito desse aqui já tem trocentos componentes eletrônicos, tá joia? Tem empresa especializada em desenvolver filtros desse tipo aqui, por aí vai. Mas tranquilo, gente? Tá claro aqui a condição de cada filtro? Então vamos lá. Então vamos voltar aqui. Então isso que eu estou falando aqui, olha só. A atenuação de frequência, ela varia com o tipo de filtro. Com o tipo de filtro e com a hora. Professor, levanta a mão das aulas. Pô, eu ia testemunhar o corte aqui, ó. O professor ia ficar maneiro. Inclusive, esse desse trabalho aqui, hoje tá difícil. Vamos lá. Beleza? Eu quero esquerda, né? Vamos dar bem, cara. O direito estava errado. Ficava viúvo. Olha aqui, olha. Então o filtro passa-baixa, ou passa-baixa, né? Um exemplo de filtro desse tipo, quando a gente está falando eletronicamente falando, é o tipo mais básico de filtro. É o tipo de filtro que vocês vão encontrar no filtro de linha na casa de vocês, ok? Que é um filtro dessa forma aqui, olha só. Você tem a tensão de entrada, ok? Você coloca ele numa resistência, um capacitor, e do lado de cá eu tenho o meu sinal de saída. O que acontece? Olha só. Falando de forma geral, viu gente? Aqui, ó. Está o máximo do simplificado possível, viu gente? Pelo amor de Deus, ninguém coloca Ctrl+C, Ctrl+V isso aqui num trabalho final, não. Ele fala aqui, ó. É isso que acontece. Os caras vão bater na cara de vocês. Tá? Que eu fiz para simplificar ao máximo. Então, olha só. Um capacitor, quando a gente está falando de baixas frequências, ele tem uma reatância alta, ok? Então, ou seja, basicamente falando... Oi? Não? Então, ou seja, basicamente falando, um capacitor, quando está exposto a baixas frequências, ele se comporta, por exemplo, a minha resultante aqui, olha, vai ser uma resistência extremamente alta, ok? Uma reatância muito alta. Quando eu tenho uma resistência muito alta aqui, vamos exagerar. Uma resistência infinita aqui, olha. Se eu tenho uma resistência infinita aqui, o que significa isso? Significa que isso aqui é um circuito aberto, vocês concordam comigo? Então toda a tensão que entrar aqui, olha, vai sair do lado de cá. Vocês concordam comigo? Joia. De forma contrária, é o seguinte, olha só. Quando eu tenho o meu capacitor, quando ele está operando em frequências mais altas, ele tende a ter uma reatância menor. Logo, uma resistência menor. Ok? Então, ou seja, vamos exagerar. Uma resistência aqui menor, uma resistência igual a zero. Se eu tenho uma resistência igual a zero, gente, isso aqui é o que, gente? Um curto-circuito. Então, se eu tenho tensão entrando do lado de cá vai sair quanto? Zero. Porque a corrente vai vir toda para cá. Ou seja, ele funciona dessa forma. Ok? Baixas frequências vai para lá, altas frequências vem para cá. Respondendo a sua pergunta, Cristiano, por que no Twitter lá você tem lá um resistor e um capacitor? Né? No Twitter do carro, ele fez a pergunta lá, no Twitter do carro você tem um resistor e um capacitor. Por quê? O Twitter, gente, é um dispositivo para amplificar altas frequências, agudos, não é verdade? Então o que ele está fazendo lá? Na verdade, ele está num arranjo invertido lá. O que ele quer fazer? Ele quer matar as baixas frequências que estão indo para o seu Twitter e quer permitir a passagem de altas frequências. Porque se você passar a baixa frequência para o seu Twitter, vai acabar com o seu Twitter e não vai funcionar do jeito que você gostaria. Né? Da mesma forma, no subwoofer, que seria o grave, você tem um filtro contrário. Você concorda comigo? Então, ou seja, para o Twitter você tem um filtro passa alta. É um filtro que permite a passagem de altas frequências. No subwoofer você tem um filtro passa baixa. Um filtro que permite a passagem de baixas frequências. Tá joia? Então você tem um arranjo parecido com esse aqui lá. Nós vamos ver o filtro passa alta. Tranquilo, gente? Aqui, olha só, quando o circuito é de primeira ordem, quando eu tenho um circuito dessa forma aqui, olha, a reatância aqui, olha, é dada por essa fórmula aqui, olha, tá vendo? 1 sobre J ômega C. Aqui explica, olha, quanto menor a frequência, maior a reatância. Ok? E vice-versa. Então agora,
Aí que tá, olha só. Como é que eu calculo a frequência de corte aqui, olha? Então, quando eu estou projetando um filtro aqui, olha, um filtro passa baixo aqui, olha, desse formato, ele tem aqui, olha, a minha resposta em frequência dada por um gráfico desse tipo aqui, ok? Se eu quiser projetar um filtro aqui, olha, para uma frequência de corte qualquer, eu utilizo essas fórmulas aqui, olha, né? Frequência de corte aqui em radiano por segundo é igual a 1 sobre RC. R é o valor da minha resistência, C é a minha capacitância. Se eu quiser a minha frequência de corte em Hertz, vai ser 1 sobre 2πRC. Ok? Então, joia. Então, aqui, para a gente fazer um exemplo idiota aqui, ó. Vamos deixar esse aqui do lado de cá. Não está muito levantado, né? Estou subindo e descendo esse negócio. Então, qualquer hora eu perco minha mão aí. Vai ser legal. Pessoal, eu vou escrever de vermelho aqui, porque meus pincéis são todos pela hora da morte. Na hora do intervalo eu troco, tá? Então, olha só. Suponhamos o seguinte, olha só. Se eu estou projetando um filtro de linha, aquele filtro de linha vagabundo que a gente compra no Leroy Merlin. Beleza? Joia. O que que acontece? Vamos lá. Então, suponhamos, vou fazer um exemplo aqui, olha. A ideia daquele filtro de linha é o que, gente? A gente atenuar frequências altas, não é verdade? Frequências acima de quanto, gente? 60 Hz. Como a gente sabe que nenhum filtro é ideal, vamos atenuar frequências acima de 70 Hz. Tudo bem? Se ele fosse um filtro ideal, a gente poderia atenuar frequências de 61 Hz. Tá bom, acho que ele não é ideal. Então vamos lá. Então aqui, olha, suponhamos então que a gente está querendo atenuar frequências acima de 70 Hz. 70 Hz. Então, ótimo. Como é que a gente calcula a frequência de corte? Então, olha só. Nesse caso aqui, olha, a minha frequência de corte é 70 Hz. Logo, para eu calcular aquilo ali, vai ser assim, olha. 70. Vou colocar a fórmula aqui, né? Primeiro. F é igual a 1 sobre 2πRC. Então, olha só. 70 vai ser igual a 1 sobre 2πRC. Beleza? Joia. Então, eu vou ter aqui que é o seguinte, ó. RC, vou passar RC para lá. Vai ser igual a 1 dividido por 70 vezes 2π, 140π. Alguém calcula isso para nós aí, gente, na calculadora, por favor? 1 dividido por 140 vezes 3,14. Hã? Sério? Não, não é possível, né? Não é possível, sério. Pô, você está falando assim, cara, tinha um aluno semestre passado, na turma de elétrica, na turma SUS, lá, né? O cara fazia umas contas de cabeça absurdas. O que é isso, cara? Eu passava no quadro da transformada de Fourier, o cara falou, professor, isso aí dá 1 sobre 2 J ômega. Não sei não, cara. O cara falou, vai dar, calcula aí. Não dava, cara. O cara era absurdo. O cara era... 0,0022. Isso? Então, joia. Então vai dar 2,2 vezes 10 a 3, né? Vezes 10 a menos 3. Então, joia. Então, o que acontece, gente? Meu R vezes C dá isso daqui. Ok? Ah, então, professor, que R que eu vou usar? Ah, você pega o resistor que você tem lá. Você tem um resistor de 200 ohms? Joia. Bota 200 ohms aqui e calcula qual é o capacitor que você vai ter. E vice-versa. Tá? De forma resumida, tá, gente? Vocês vão ter eletrônica 2 para ver isso daí. Tá? Beleza? Eu não vou apagar aí não. Não precisa copiar agora não. Tá? Então, olha só. Um filtro passa alto, então, por sua vez. Então, vamos lá. Um filtro passa alta, por sua vez, é um filtro que deixa passar altas frequências e atenua sinais de baixa frequência. Certo? Então, olha só. Sinais de baixa frequência são sinais onde a frequência é menor do que a frequência de corte. É o caso do Twitter, né? Então, olha só. Nesse filtro, na mesma situação, gente, olha, a atenuação também depende do tipo de filtro e da ordem desse filtro. Tá? Então, pelo mesmo princípio do filtro passa baixa, aqui, olha só. Por exemplo, esse filtro também é filtro RC, né? Utilizando uma resistência ou capacitância. Percebam que aqui o arranjo está diferente. Antes a gente tinha o resistor antes e o capacitor depois. Aqui a gente tem o contrário.
Tá vendo? O simples fato de inverter a ordem dos camaradinhos aqui, olha, você alterou o seu sistema. Beleza? Por isso que não dá para confiar em cara que instala som em carro, viu, gente? Porque o cara, geralmente, para ele, capacitor, resistência dá na mesma. Salvo algumas exceções, né, gente? Algumas exceções. Ou seja, não dá para você confiar no cara que está projetando um som ali. Ah, aqui vai... Troquei aqui, vou soldar aqui. O cabo aqui não dá, eu soldei invertido. Já ferrou, já alterou todo mundo. Onde é para esse sinal de alta frequência, está em sinal de baixa frequência e vice-versa. Né? Então tá. A fórmula de cálculo de frequência de corte é da mesma forma, tá, gente? Ó, a diferença é que aqui, ó, a frequência de corte vai ser para cima. Tudo bem? Aqui não está em escala de decibel, não, tá, gente? Não está em escala logarítmica, não. Está em escala real. Tudo bem? Vamos embora. Aí nós temos o filtro passa-faixa. Né? A gente falou, passa alta, passa baixa. O que é um filtro passa-faixa? É um filtro que permite a passagem somente de uma faixa de frequências. Né? Então suponhamos, eu quero que passe sinal acima de 20 Hz e abaixo de 200 Hz. Beleza, qualquer sinal naquela faixa ali, olha, seria o ideal. Tudo bem? Um filtro ideal para a gente ter na nossa tomada seria um desses, né, gente? Um filtro passa-faixa, que permite acima, por exemplo, de 55 e abaixo de 65. Acima de 55 e abaixo de 65. Né? Então, olha só. Eletronicamente falando, ele é um filtro RLC. Ele utiliza tanto indutância quanto capacitância. Tá joia? E aí a curva característica dele é assim, tá vendo? Olha só. Aqui, olha. Aqui está a escala de decibel. Aqui está o zero, tá vendo? Então, ou seja, eu tenho a minha frequência de corte. Abaixo daqui, olha, eu atenuo bastante o meu sinal. Acima daqui, olha, eu atenuo bastante o meu sinal. Percebam que esse filtro aqui, olha, ele está longe do ideal, né, gente? O filtro ideal aqui, olha, seria se ele tivesse zerado aqui, não é verdade? Aqui ele fosse para o zero e aqui ele voltasse para cá. Não é? Mas a gente está longe do ideal. Então o filtro passa-faixa, ele tem esse formato aqui, olha. Né? Como a gente sabe que só abaixo de 3 decibéis que eu realmente considerava a perda do meu sinal, então, ou seja, eu tenho essa faixa aqui de passagem. Ok? Essa faixa de passagem é chamada de largura de banda. Ok? Ou a banda do sinal. Quando a gente fala que o sinal trabalha na banda de 20 Hz a 30 Hz, é isso. É a largura de banda de trabalho daquele sinal, daquele sistema, é dessa forma de cá. Tá? Isso, aí o pessoal cria as classificações, né? O banda A funciona de frequência tal, banda B, frequência tal, banda C e vai. Esse termo veio muito à tona na época antes só tinha Telemig celular, né? Aí quando abriram para a segunda era Maxtel, vocês lembram disso aí? Maxtel era a banda B. O que era isso, gente? Era o mesmo sinal do telefone celular, só que eles trabalhavam com uma faixa de frequência diferente da faixa de frequência da Telemig. Hoje em dia tem A, B, C, D, E. E vai. Aí é o termo largura de banda, a gente já falou. Né? Tá. Enfim, aqui, olha, a gente considera aqui a frequência aqui, olha, de corte, 3 decibéis aqui e 3 decibéis para cá, olha. A partir daqui a gente tem uma atenuação grande do sinal, a partir daqui a gente tem uma atenuação sinal, uma atenuação grande do sinal. Tá? Beleza, galera? Tranquilo? Então, joia. Vamos começar a falar aqui de modulação de sinais. A gente já está quase na hora do intervalo, né? Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo?